O ritmo vertiginoso da vida moderna tem nos afastado do que é natural. O consumo diário de enlatados cresce. Quase toda a comida ingerida é feita à base de conservas. Você sabe que tipo de ácido está colocando em seu organismo quando come um desses alimentos? Se olharmos os rótulos de qualquer tipo de conserva, veremos que em todas são adicionados acidulantes para manter a conserva livre das bactérias que podem deteriorar o alimento. Estes ácidos são prejudiciais ao ser humano? A maioria das conservas é conservada em vinagre, que é uma solução de ácido acético e água. A água praticamente é o solvente fundamental. Pois os próprios seres vivos, animais ou vegetais, têm grande porcentagem de água em sua composição. Para entendermos melhor, é necessário que voltemos a estudar as propriedades da água. O plano de difusão da água é uma de suas importantes propriedades, assim como o seu ponto de ebulição, a dissolução de sais na água e tantas outras. A água é uma substância molecular. Sua fórmula é H2O, porque suas moléculas são formadas por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Já falamos muito sobre isso, você deve estar lembrado. Mas existe uma propriedade da água da qual ainda não falamos. É a sua autoionização. A autoionização da água significa a decomposição de suas moléculas em 2 íons, o cátion hidrogênio, ou H+, e o ânion hidroxila, ou OH-. Esse equilíbrio envolve íons, sendo, portanto, um equilíbrio iônico, e é chamado equilíbrio iônico da água. Para se detectar a existência desses íons na água, é necessário o uso de aparelhos muito sensíveis. Portanto, podemos concluir que esses íons estão em baixa concentração, isto é, este equilíbrio está deslocado quase que totalmente no sentido de formação da água. Como todo equilíbrio químico pode ser descrito por uma constante de equilíbrio, podemos então escrever K igual a concentração de H+, vezes concentração de OH- dividido por concentração de H2O. Como praticamente o equilíbrio está deslocado para H2O, podemos concluir então que concentração de H2O é constante. K vezes concentração de H2O é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Como K é uma constante e concentração de H2O também, podemos concluir que o seu produto também é uma constante. E este produto será representado por KW. KW é igual a K vezes concentração de H2O. Ou então, KW é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Chamamos KW de produto iônico da água. Por meio de experiências, verificou-se que o valor de KW é 10 a menos 14. Se as concentrações de hidróxido e hidrogênio forem iguais, teremos um meio neutro. Mas e a água pura? É ácida ou básica? A acidez da água pode ser testada em uma simples experiência entre H2O e fenolftaleína. Por essa experiência, podemos provar que o líquido H2O, em seu estado puro, é uma substância neutra. Para que os alimentos fiquem em conserva sem se estragarem, é preciso que se impeça a proliferação de bactérias.
Sendo a água uma substância neutra, o que deve ser feito para que ela se torne o meio adequado para a conservação dos alimentos? Se tivermos água pura, portanto, meio neutro, teremos KW igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. KW igual a 10 a menos 14. 10 a menos 14 igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Concentração de H+, igual a concentração de OH- igual a 10 a menos 7. Para tornarmos esse meio ácido, teremos que aumentar o valor de concentração de H+, pois assim deslocaríamos o equilíbrio para a formação da água, o que diminuirá a concentração de OH-. Um modo de aumentarmos a concentração de H+ é adicionar ácido. Assim, a concentração de H+ é muito maior do que a de OH-, e a solução, portanto, fica ácida. Sendo a água pouco ionizada, o seu produto iônico também será pequeno. Assim, a água pura ionizada fornecerá a mesma quantidade de H+ ou OH-. Então, para que o meio seja ácido, é necessário que aumentemos a concentração de H+ com um ácido, por exemplo, pois assim o equilíbrio será deslocado e diminuirá a concentração de OH-. Existe, porém, um modo de simplificarmos a representação dos valores de concentração de H+ e concentração de OH- para podermos saber como se apresenta um determinado meio aquoso e, assim, podermos saber de que maneira evitar a proliferação de bactérias nos alimentos. Se na maioria das vezes, para o preparo de conservas, utilizamos o vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético, é que o meio ácido deve ser o responsável pela não proliferação das bactérias. O meio ácido é o meio que, em geral, não permite a proliferação das colônias de bactérias, sendo, portanto, o ideal para a composição química de qualquer conserva. Por isso, é muito importante saber de que maneira poderemos tornar o meio ácido e como poderemos controlar esse meio. Como qualquer constante associada a um equilíbrio, o KW, ou produto iônico da água, varia com a temperatura. É necessário, então, definir um estado padrão, que será de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Assim, todas as experiências e conceitos que estamos estudando referem-se à água num estado padrão, ou seja, a 25 graus Celsius. Uma outra experiência pode ser feita com a água. Se diluirmos uma base em água até obtermos as concentrações de OH- igual a 10 a menos 3 molar e concentração de H+ igual a 10 a menos 11 molar, a concentração de H+ vai ser muito menor do que a concentração de OH- e a solução, portanto, será básica. Os números obtidos como resultado das operações são muito pequenos. Fica difícil trabalhar com eles. Para simplificar esses valores, um químico, Sørensen, propôs a seguinte maneira de expressar a concentração de H+ e OH-. pH é igual ao valor negativo do logaritmo da concentração de H+. E o pOH é igual ao valor negativo do logaritmo da concentração de OH-. Para que você entenda a utilidade de se trabalhar com pH ou pOH, considere, por exemplo, o produto iônico da água, ou seja, concentração de H+ vezes concentração de OH- igual a 10 menos 14. Usando logaritmos, ficará assim. Logaritmo da concentração de H+ mais logaritmo da concentração de OH- é igual a menos 14. Trocando sinais, temos menos logaritmo da concentração de H+ menos logaritmo da concentração de OH- é igual a 14. Portanto, pH mais pOH igual a 14. Nesse caso, a água pura terá pH igual a 7
E POH também igual a 7. A solução ácida terá pH menor que 7 e POH maior que 7. A solução básica terá pH maior que 7 e POH menor que 7. Portanto, se aumentamos a concentração de H+, diminuímos o pH. Ao contrário, se aumentarmos a concentração de OH-, diminuímos o POH. Por ser logaritmo, a concentração hidrogênica para pH igual a 1 não é metade da concentração para pH igual a 2, porquanto pH igual a 1, concentração de H+ igual a 0,1 molar. pH igual a 2, concentração de H+ igual a 0,01 molar. Assim, a concentração de H+ correspondente a pH igual a 2 é 10 vezes menor que a concentração H+ correspondente a pH igual a 1. Portanto, para acidular o meio, colocamos ácido até o pH se tornar menor do que 7. Obviamente, para conservar certos comestíveis, como as conservas, colocaremos ácidos que não sejam prejudiciais ao nosso organismo. Neste caso, os ácidos preferidos são o acético, encontrado no vinagre, e o cítrico, que é encontrado no suco de limão. Ambos são excelentes para conservas de alimentos. Os alimentos são deteriorados pela ação das bactérias. Como essa ação é feita em solução aquosa, o deslocamento do equilíbrio iônico da água é uma poderosa arma contra as bactérias. Agora você já tem algumas informações para responder a pergunta de hoje. Conhecem uma boa maneira de conservar certos alimentos? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas.